para Claro. você. Olá, alunos! Como estão? Hoje nós estamos aqui para uma aula interativa extremamente interessante a respeito de saúde única com o professor William e o professor Haroldo. Boa noite, professores! Boa noite, professora Ana. Boa noite, professor Haroldo. Boa noite, professor William. Boa noite, professora Ana. Olá, queridos alunos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula interativa na nossa pós-graduação Uninter. Então, nós estivemos aqui algumas semanas atrás com uma aula interativa sobre as tecnologias assistivas, que foi um lançamento de curso novo que nós fizemos. Então, nós temos a pós-graduação em tecnologia assistiva aplicada à saúde e à educação. E hoje nós trouxemos aqui o professor Haroldo, que vai estar conversando conosco sobre saúde única. Então, a saúde única é um tema extremamente atual, bastante discutido, que está aí na mídia, e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. E a saúde única está vinculada também ao lançamento de um novo curso de pós-graduação que nós temos pela Uninter, que é o curso de pós-graduação em saúde única. E nós trouxemos aqui, então, como eu já disse, o professor Haroldo, que é mestre, médico veterinário e atualmente está aí, entrou no doutorado também em saúde única e vai poder trabalhar e explicar bastante para a gente hoje sobre essa temática, o que é a saúde única. Então, a partir de agora, vocês podem já, desde então, mandar as dúvidas, mandar perguntas para a professora Ana aqui no chat, ela vai estar interagindo com vocês. Mande lá, professora Ana, o que é a saúde única? Professora Ana, o que estuda na saúde única? O que aborda nesse tema? Quais os profissionais que estão envolvidos? O que é a saúde única em si? E a gente vai trabalhando aqui com vocês. O professor Haroldo vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Então lembre-se que as nossas aulas interativas é um bate-papo justamente para atualizar vocês e para gerar aí um pouquinho de conhecimento e um pouquinho, de ansiedade para estudar esse tema que é tão importante. Então nós temos aí participando conosco hoje, professor Haroldo, tanto os nossos alunos da casa, da graduação, da pós-graduação, colegas, ouvintes de um modo geral, porque o curso ele é aberto e aí pessoas de outras instituições podem se inscrever, se matricular e assistir às nossas aulas interativas. Então são todos muito bem-vindos e vamos dar início. Professor Haroldo, se apresente, por favor. Então, boa noite. Eu sou o professor Haroldo, como já foi apresentado pelo professor William. Eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em saúde pública e medicina veterinária preventiva pela Unesp de Botucatu, residência também na área de diagnóstico de zoonoses e agora estou no doutorado em saúde única pela Universidade Federal do Paraná, exatamente com o tema que a gente vai abordar na aula de hoje, que é saúde única. Vocês devem estar se perguntando o que um médico veterinário tem a ver com o tema, com a abordagem do tema saúde única, mas eu vou explicar para vocês a importância da medicina veterinária durante a abordagem do tema, porque ela é a profissão que tem abraçado com maior ênfase o tema, Ela é a profissão que agora está como carro-chefe puxando as outras envolvidas na saúde para trabalhar com esse tema que ele passou tanto tempo enterrado, ele está longe de ser um tema atual, assim, eu digo, faço essa brincadeira, de ser um tema atual, porque ele é um tema que já era discutido na civilização antiga, então as pessoas faziam um vínculo dos problemas ambientais, da saúde animal e da saúde humana, mas não se tinha conhecimento científico adequado o suficiente para conseguir abordar esse tema de forma adequada antigamente. Então, assim, hoje a gente está com ele bastante em foco, que a gente tem visualizado dentro da saúde com relação às doenças que estão reemergindo. Então, a gente passou com a saúde única negligenciada durante muito tempo e agora essa saúde única está surgindo com bastante força porque as doenças negligenciadas estão começando a voltar. E é isso que a gente vai abordar durante essa aula. Então, a gente vai iniciar a nossa fala contando um pouquinho do histórico
mais recente da saúde única surgiu a partir desse médico, que vocês podem acompanhar no slide, conhecido como Rudolf Virchow. Ele era um médico no século XIX e ele criou o termo zoonose. O termo zoonose significa que são doenças transmitidas entre homens e animais, e não somente dos animais para o homem, não é um ciclo no sentido somente humano. Então, os animais sofrem com essas doenças, assim como os homens sofrem com essas doenças. E ele foi um médico defensor da medicina veterinária, que a medicina veterinária ela deveria continuar sendo considerada e caminhando junto com a medicina humana para que se evitassem esse tipo de doenças que a gente visualiza hoje na nossa convivência, na nossa sociedade. Seguindo então o raciocínio, durante o século passado e no século atual, a ciência ela se desenvolveu com muita ênfase. A gente conseguiu parar de visualizar os micro-organismos como seres que a gente imaginava para seres que a gente consegue visualizar com microscopia, tanto eletrônica quanto óptica. Então a tecnologia avançou muito e os estudos epidemiológicos das doenças também avançaram junto com a ciência. E isso trouxe então o conceito de saúde única com muita força, mas aconteceu daí o distanciamento entre a medicina humana e a veterinária. Então cada um foi seguindo suas especialidades, as suas especificações profissionais, e aí as ciências elas acabaram se distanciando. E isso foi uma das coisas que provocaram o surgimento das doenças que a gente vem acompanhando hoje em dia. Então, a medicina humana ela ficou num pedestal antropocêntrico, então o ser humano é muito mais importante que os animais, e a medicina veterinária ficou sendo considerada uma subprofissão, ou isso mais para países com uma cultura um pouquinho pior, mas a veterinária ela passou a ser subjugada, ela ficou inferiorizada perante a medicina. E isso a gente está pagando o preço desse distanciamento com o surgimento de várias epidemias e pandemias que a gente acompanha pelo mundo. Professor Haroldo, então, baseado na tua fala, então tudo isso que o professor está dizendo até agora vem de conta com o que a gente está vivendo atualmente, né? Então esses grandes acontecimentos de doenças emergentes que têm aparecido, de grandes zoonoses que têm aparecido, isso mostra realmente a importância desse tema, a importância de estar estudando a saúde única, como o professor Haroldo já mencionou. Isso já vem sido estudado lá atrás e agora é uma questão importante de estudo. Então vejam o quão importante é unir as três coisas, né? A saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então quando a gente fala nas nossas aulas, nas disciplinas, a gente fala nas aulas interativas, nos chats do modo geral, nas outras disciplinas que vocês, alunos, têm acompanhado tanto na graduação quanto na pós-graduação, que vira e mexe a gente bate nessa tecla, né? O equilíbrio que a gente precisa ter entre essas três áreas, entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E o professor Haroldo está aqui hoje justamente para reforçar isso, né? Então isso é importante, isso é o bacana. E vejam que o professor Haroldo está fresquinho aí com o doutorado nessa área, que é o mais bacana. Professora Ana, como é que estamos aí? Então, professor, nós temos muitas participações, até o momento só esquentando, né? Os alunos... esses alunos hoje estão devagar, Mas muitos deles dizendo de que curso que são ou de que polo que são, então é bem legal ver que tem bastante alunos Fazenda Rio Grande, Matinhos, de várias regiões diferentes aqui participando com a gente, assistindo por enquanto. Mas em breve devem mandar algum questionamento. Mandem dúvidas aí, queridos alunos, então... Tenho dúvidas, professor William, professor Haroldo, eu tenho dúvida de uma doença, de uma zoonose específica. Será que ela está relacionada às questões de saúde única? Tal doença, será que ela está relacionada à saúde única? O uso de antibióticos está relacionado à saúde única? Manda dúvida aqui, escreve para a professora Ana, interage aqui conosco que o professor Haroldo vai poder esclarecer isso para vocês, né? Professor Haroldo, pode continuar. Tá. Então, dando continuidade ao tema... há 35 anos, mais ou menos, foi lançada uma obra, publicado um livro de um autor importante. Ele era médico veterinário e a obra se chama Medicina Veterinária e Saúde Humana, e ela é tão importante por conta do nome dela. Se vocês puderem acompanhar no slide comigo,
Então ela surgiu em 1984 e ela reforça a importância da união entre as três saúdes, como o professor William acabou de citar. E nessa obra foi criado o termo One Medicine, né, que traduzindo do inglês significa medicina única, que hoje, por conta da inserção de todas as profissões que participam da promoção em saúde, não somente medicina e medicina veterinária, se tornou o termo que a gente chama hoje que é saúde única e não mais medicina única. Então, por conta dessa importância desse autor, a gente está citando ele na história. A gente pode dar continuidade, então, ao material, com algumas curiosidades de números anuais, então, que zoonoses causam 2,5 bilhões de casos de doença por ano. Então, se considerar que o planeta ele tem aproximadamente 8 bilhões de habitantes, se você considerar que um terço dessa população ela é afetada de alguma forma por algum tipo de zoonose em algum momento de um período de um ano, e desses 2 bilhões de casos, 2 bilhões e 700 de casos, 2 milhões e meio de pessoas vão a óbito por causa das zoonoses, a gente pode ter ideia da dimensão disso. Então, só para dimensionar, é como se a região da Grande Curitiba desaparecesse todo ano com pessoas morrendo de zoonoses no mundo inteiro. É uma forma de ilustrar esse pensamento. Outra curiosidade, a cada 5 doenças que surgem anualmente novas, 3 delas são de caráter zoonótico. Então, basicamente, 3/5 das doenças que aparecem no mundo têm interação entre homens e animais. Professor Haroldo, só te interrompendo um pouquinho, nós temos alunos conosco de todas as áreas do conhecimento, inclusive alunos que é da pedagogia, do serviço social, de outras áreas, que não estão acostumados com o termo zoonose. O professor poderia explicar o que seria uma zoonose? Porque às vezes o aluno está lá participando, como ele não é da área da saúde, da veterinária, enfim, daí ele fica meio, poxa, mas o que será que seria isso? Então, as zoonoses elas foram definidas então por aquele cientista que eu apresentei no começo, que ele caracteriza as doenças infecciosas que têm participação no seu ciclo epidemiológico, os animais e os homens. Então, tanto homens quanto animais são afetados pelas zoonoses. Então, são doenças comuns a todas as espécies. Temos uma interação, professor Haroldo, os alunos estão se aquecendo ali, estão todos animados. Professora Ana, manda brasa aí pra gente. Então, professores, nós temos a pergunta do aluno Maurício, questionando quais as principais doenças relacionadas a esse tema hoje, por exemplo. Perfeito, Maurício. Obrigado pela participação. Professor Haroldo. Tá, então eu acho que assim, é de conhecimento geral que as principais zoonoses que nós temos hoje causando problemas no Brasil são as arboviroses, ou seja, as doenças causadas por vetores. Então, vetores são transmissores invertebrados, mosquito, o nosso famoso Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela, da zika, chikungunya, e a dengue, que é a doença que eu acredito que seja a que demanda mais atenção hoje do Sistema Único de Saúde. Logicamente, nós temos outras doenças importantes, como raiva, esporotricose, tuberculose, brucelose, mas hoje no Brasil e em boa parte do mundo o grande problema, o grande vilão que nós temos são os vetores, os mosquitos, né? Então principalmente o Aedes aegypti, que participa basicamente do ciclo de todas essas zoonoses, então, e de inúmeras outras. Mas então essas arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela são as principais que a gente tem hoje para lidar, para trabalhar. Perfeito, professor Haroldo, pode continuar. Então, seguindo no material, se puderem me acompanhar aqui no slide, nós temos 75% das doenças sendo consideradas de origem animal. Mais de 200 doenças hoje em caráter emergencial que estão assim, no risco iminente de acontecer, de começar a causar problema tanto para a saúde humana quanto para os animais. As doenças elas provocam perda na faixa de 20% da produção animal mundialmente. O que isso significa? Eu posso pensar, 20% não é um número muito grande, mas se a gente considerar que o ser humano depende para a alimentação da proteína de origem animal e que a gente produz milhares de toneladas no mundo inteiro de leite, de ovos, de carne de porco, carne de frango, carne de vaca,
20% é um número bastante expressivo economicamente falando. O próximo dado ali no slide que a gente pode acompanhar o dano, ele não é um dado tão atualizado, mas ele de 1995 a 2008, as zoonoses, que são basicamente doenças que a gente consegue prevenir, muitas delas, causaram um prejuízo na casa dos 120 bilhões de dólares. Se a gente pensar isso, fizer uma conversão atual para reais, a gente tem quase R$500 bilhão em prejuízos causados num período de 13 anos de ocorrência. E como a gente vem acompanhando pelas notícias que vocês podem ver no mundo, as zoonoses hoje elas estão exponencialmente maiores do que até 2008. Então a quantificação desse dado, a projeção desse dado deve estar bem maior nas datas atuais. Vamos dar sequência então ao raciocínio e eu vou fazer uma introdução breve ao conceito de saúde única. A gente pode começar aqui seguindo o slide. O esforço, então, para se definir a saúde única, ela começou em Nova Delhi, em 2007, na Conferência Ministerial sobre Influenza Aviária Pandêmica. Essa conferência ela teve a participação de 111 países e 29 organizações mundiais, né, importantes, que trabalham com saúde. E aí, a partir desse ponto, dessa situação, que se criou, então, a introdução do conceito para os governos, para começar a introduzir a saúde única como forma de manejo da saúde, do sistema mesmo, de mudança de sistema de trabalho na saúde. Perfeito, professor Haroldo. Nossos alunos aí estão animados, mandem suas dúvidas. Estamos aqui justamente para esclarecer sobre essa temática de saúde única. Lembrando, então, que saúde única é o nosso curso de pós-graduação. Nós estamos com as inscrições em aberto ainda, então se você tiver interesse, clique lá, entre no nosso site, indique para um colega, compartilhe. Como o pessoal blogueirinho diz, né? Curte, compartilhe, dá um like, né? Então entre lá na nossa página e se inscreva. Professora Ana, mais perguntas? Temos várias perguntas aparecendo. Então, opa, coisa boa! Um compilado de alguns alunos questionaram a respeito de como a saúde única pode atuar ou melhorar a questão dessas pandemias, como a atual do coronavírus, né, que está preocupando muita gente por aí. E uma outra aluna questionou a respeito de como a saúde única pode atuar com relação aos medicamentos. Então, se os medicamentos, o uso de medicamentos, tem relação direta com todas essas questões da saúde única, e a gente sabe que tem, né, professor? Sim. Eu acho importante esse questionamento, principalmente por conta... na verdade, assim, as profissões relacionadas à saúde única, que são várias profissões, elas são, no cunho, assim, não necessariamente profissões que são diretamente focadas em saúde. Então, eu posso ter um bombeiro que trabalha com saúde única, eu posso ter um guarda municipal que trabalha com saúde única no atendimento de desastres, eu tenho uma série de profissionais que podem atuar dentro disso. E agora voltando ao caso do Covid-19, né, que é o coronavírus, que a gente está acompanhando essa pandemia, a gente está sofrendo reflexo da falta da atuação preventiva dentro da saúde ambiental, da saúde, da parte de alimentação, porque assim, como vocês podem ter notado, as pandemias acabam surgindo sempre na China. Então, por quê? Porque eles têm uma população muito grande e dentro dessa população muito grande, do sistema produtivo deles, das condições socioeconômicas, que é um país extremamente rico, porém a população não acompanha essa produção, essa riqueza do país, a gente vê a venda de alimentos sem controle nenhum. Então os animais são tirados da floresta, são colocados no mercado, a pessoa vai lá, compra um animal vivo, ele é abatido na hora, sem controle zoossanitário nenhum. Então você não sabe o que aquele animal tem, o que ele pode estar portando, e aí acabam acontecendo os acidentes, como a pandemia da influenza aviária, também relacionada à produção de aves e suínos com baixo índice sanitário, então eles não têm controle nenhum de produção.
E por isso que as pandemias acabam acontecendo lá. Então, o que precisa? Os profissionais envolvidos em todo esse ciclo produtivo, toda essa questão de alimentação, segurança alimentar, tem que ser trabalhada para não acontecer. Então, o foco da saúde única é a prevenção das doenças, que elas não ocorram e não que a gente possa agora apagar o incêndio, né? Então, a intenção da saúde única é preventiva. E com relação aos medicamentos, logicamente é um tema extremamente importante dentro da saúde única, a gente vai ver mais para frente na apresentação, mas a produção animal ela utiliza muito antimicrobiano, não necessariamente os que são usados na medicina para tratamento de doenças, mas são famílias parecidas, então as bactérias podem desenvolver mecanismos de resistência àquele tratamento, e isso é um dos pontos chaves hoje, uma das maiores preocupações dentro da comunidade científica, porque provavelmente a gente vai ter um problema grave relacionado à resistência a antimicrobianos, muito maior do que a gente já acompanha em hospitais, e isso tem um potencial de ser um problema bem grande. Perfeito. Vejam que essa fala do professor Haroldo é muito importante, porque a gente não precisa ir muito longe disso, né? Então a gente está vendo esses casos que aconteceu lá na China, mas se a gente trazer isso aqui para o Brasil, é muito comum, né, professor Haroldo, as pessoas no interior fazer abates de animais para o seu próprio consumo, na sua residência, na sua chácara, no seu sítio. Aí o pessoal resolve pegar parte da carcaça desse animal, da carne, e doar para um familiar. O pessoal transporta essa carne sem nenhuma condição de higiene. Então, às vezes, a gente é tratado como chato, né? Pô, o professor William vem falar de higiene de novo. Então, vejam, gente, essa é uma questão extremamente importante, porque é aí que está o problema-chave, né? Então, o consumo de animal silvestre, como o professor Haroldo disse, ele é um problema não só lá fora, mas aqui no nosso país também, né? Isso que a gente tem leis, né, que controlam isso da parte ambiental, mas mesmo assim as pessoas acabam burlando o sistema, acabam matando animal silvestre indiscriminadamente para consumo, e aí a gente vê bastante pessoal consumindo tatu, capivara, paca, só que você não sabe se esse animal é portador ou não de algum tipo de vírus, de algum tipo de bactéria, e isso acaba vinculando doença para a população de um modo geral, né, professor Haroldo? Sim, isso é bastante importante, e a gente é muito criticado realmente quando a gente fala a respeito desse tema, porque as pessoas têm culturalmente o hábito de consumir isso no interior, e às vezes a população... Com relação às doenças, as populações elas adquirem uma certa resistência a alguns tipos de doença. E aí a gente fala assim, eu consumo isso a vida inteira e nunca tive problema algum. Mas provavelmente o pessoal lá da China também consumia morcego há muito tempo e nunca tinha dado problema nenhum. E agora está uma doença espalhada pelo mundo inteiro. Então... Se existe o cuidado, se a gente bate nessa tecla da saúde, que é perigoso, é porque realmente existe a possibilidade daquilo se tornar um problema de dimensões que a gente nem conseguia imaginar, né? Então, é uma doença com uma morbidade muito alta, então morbidade é um termo que a gente usa para dizer a facilidade que a doença tem de se espalhar, ela não tem uma mortalidade tão alta, a gente não precisa ficar desesperado, mas ela vai causar prejuízo econômico, a pessoa vai ter que faltar ao trabalho, ela vai causar uma série de transtornos e a gente vai ter que lidar com isso agora porque é a realidade que a gente tem, né? Então, a doença invariavelmente vai chegar aqui, já chegou no Brasil e já está se espalhando e é o que a gente tem visto. Então, são problemas que a gente vai ter que lidar e que a saúde única poderia ter sido utilizada como forma de prevenção, para a gente não ter esse problema. Essa doença podia ter sido contida de uma forma... preventiva e não curativa. Beleza. Vamos voltar aos slides então, né, professor? Pode ir. Tudo bem. Continuando então, em 2008, a Organização Mundial de Saúde, a antiga Organização Internacional de Epizootias e a Organização das Nações Unidas de Agricultura, que são os órgãos mais respeitados com relação à saúde, eles criaram a inserção do conceito dentro dessas instituições. Então, elas mesmas passaram a se comunicar e a se falar, e falaram assim, agora que a gente está trabalhando juntos, vocês sigam o exemplo e comecem a fazer a mesma coisa. Mas a realidade que a gente verifica hoje é bem distante da realidade que a FAO e que a Organização Mundial de Saúde, a OMS e a OIE trabalham. A gente precisa crescer e avançar muito, tá? Continuando então no material.
Aí a Organização Mundial de Saúde, ela definiu o que era, deu um conceito de saúde única, que se trata de uma abordagem para desenvolver e implementar programas, políticas, legislações e pesquisas nos quais múltiplos setores se comunicam e trabalham em conjunto para atingir melhores resultados em saúde pública. O que isso quer dizer? Que todos os profissionais que de alguma forma auxiliem dentro da saúde, logicamente nós vamos ter posições de destaque dentro dessas profissões, mas todos eles têm que ser valorizados de uma forma digna e todos eles têm que trabalhar se comunicando para que se criem leis, que se crie pesquisa, que se faça, se produzam dados e que esses dados sejam disseminados entre todos os setores para que a gente consiga trabalhar de forma eficiente. Não adianta eu ser médico veterinário, eu vou produzir um resultado da minha pesquisa e vou pegar para mim e sentar em cima. Que esse conhecimento ele vai se perder e não vai servir para nada. Então, a divulgação de conhecimento é muito importante hoje em dia. Tá certo? Então, vamos continuar com os slides. Aqui, só para vocês terem noção, o Conselho Federal de Medicina Veterinária criou o logo da saúde única, que a gente vê, então, o elo entre saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Só por questão de curiosidade, esse é o símbolo da saúde única no Brasil. E a importância dessa abordagem é porque a gente compartilha o ecossistema com outras espécies. Então a gente não pode achar que a gente, por ser humano, a gente não pode ter essa visão antropocentrista, que nós somos seres humanos superiores e vivemos dentro de uma bolha e que nada nos atinge porque a gente tem dinheiro. Ou porque a gente trabalha num sistema capitalista. Isso não funciona. A doença ela não tem barreira de dinheiro, ela não tem barreira de apartamento, do prédio. Ela vai acontecer porque a gente compartilha esse sistema, o nosso ecossistema com os animais. Então, nós temos a presença de animais constantemente em nossas vidas. Por isso que é importante o tema ser discutido dessa forma. Se vocês puderem acompanhar, então, eu já tinha falado em 75% de uma outra fonte, mas 60% dos patógenos que causam as doenças, e isso é um dado oficial da OIE, são zoonoses. E ainda assim, hoje nós vivemos num sistema em que a saúde humana ela é priorizada acima das outras saúdes. Tá? Então isso precisa mudar e a gente precisa, como profissional de saúde, abraçar essa causa, seja o biólogo, seja enfermeiro, seja farmacêutico, dentista. Todas as profissões têm que se unir e começar a trabalhar por esse conceito, por esse bem comum, por trabalhar no social e trabalhar com o ambiente mesmo. Tá com certo? Essa interação, né, professor Haroldo? Isso é muito importante. Então, quando nós, profissionais da saúde, de um modo geral, da saúde única, é isso que nós temos que nos considerar, né? Então, a partir de agora, a partir dessa nossa aula interativa, desenvolva em você essa percepção. Eu sou um profissional da saúde única, ou seja, eu não sou só da saúde humana, eu tenho que lembrar que eu faço parte de um ecossistema gigante, que eu tenho interação com o meio ambiente, eu tenho interação com os animais à nossa volta e tenho interação entre os seres humanos. Esse dia aconteceu uma situação um tanto quanto engraçada e constrangedora, professor Haroldo, que o pessoal queria matar esses dias um vetor, um roedor. E eu lá todo preocupado com o roedor e o pessoal, mas esse roedor transmite doença. Eu falei, nós seres humanos também transmitimos doenças. Perfeito. Né? Então a gente tem que lembrar que a gente está ocupando o espaço de animais que estavam ali muito antes da gente. Lógico. Então a gente precisa ter esse conceito de saúde única impregnado no nosso ser, em que nós não somos sozinhos aqui. E que quando existe esse desequilíbrio, uma situação de desequilíbrio, a gente vai ter esses problemas que têm surgido atualmente. Uhum. Professora Ana, mais perguntas dos nossos alunos? Se animaram agora esses alunos? Estão muito animados, inclusive. Muitas delas eu estou dando uma filtrada aqui, já tenho respondido alguns deles. E as mais interessantes eu passo então para os professores poderem abordar com um pouco mais de profundidade ou um pouco melhor. Nós temos uma aluna aqui, Luciane, questionando em relação ao papel dos institutos de fiscalização agropecuária, né, nessa questão justamente da saúde animal. Então, se o professor Haroldo puder comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá, então assim, dentro as instituições de fiscalização agropecuária, elas são de suma importância dentro do controle das doenças,
porque, como eu disse, são vários profissionais que são envolvidos e o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha diretamente na assistência, na atenção primária, não consegue fazer esse papel fiscalizatório. Então, nós temos médicos veterinários, engenheiros agrônomos que trabalham dentro da fiscalização agropecuária e muitas doenças que a gente trabalha com caráter zoonótico, elas vêm da área rural. Então, a gente tem a raiva, que é super importante, mormo, várias doenças que são não necessariamente de notificação compulsória também, mas que são problemas vindos da área rural e que a gente pode combater através da fiscalização desses profissionais que trabalham na área da agricultura. Eles são de suma importância, eles têm um papel realmente importante na forma de barrar. Por exemplo, a influenza aviária pandêmica, ela surgiu nas criações de aves e suínos na Ásia por conta do papel desses animais no ciclo epidemiológico das doenças. Esses animais, eles funcionam como mixers de vírus. Então, eles são suscetíveis aos vírus humanos, aos vírus de aves e suínos entre as espécies, e esses vírus, eles podem se mutar, eles podem se misturar e formar um supervírus, que foi o que aconteceu no caso da influenza aviária em 2007, 2008. Tá certo? Mais algum questionamento ou a gente pode dar continuidade? Por enquanto, professores podem dar continuidade. Tudo bem, então. Tudo sob controle. Vamos lá, queridos alunos, vamos participando aí, que nós temos ainda um tempinho aí. Embora nosso relógio, ele começou a aula, ele já parece que passa muito rápido, mas vamos dando sequência. Professora... Então, dando continuidade, se puderem me acompanhar no slide... Os profissionais, então, envolvidos, como eu disse, eles são profissionais de saúde pública, saúde animal, vegetal e saúde ambiental, foi o que foi questionado agora, e a saúde única, ela precisa do compartilhamento das informações em todos os níveis, né? Tanto local, regional, nacional e global. Então, como eu disse, profissionais desde o bombeiro, o médico veterinário, o médico humano, o enfermeiro, o agente de combate a endemias, todo mundo está envolvido nesse conceito de saúde única. Dando sequência, então, a interação do homem com o meio ambiente, aqui eu fiz só uma ilustração para demonstrar essas interações. Então, o homem no sistema capitalista, então ele tem hoje muita proximidade com os animais de estimação, o mercado pet é um mercado que demanda muito dinheiro, a produção agropecuária é super grande, a gente está cada vez mais invadindo o espaço dos animais silvestres, estando então abrindo suscetibilidade da nossa espécie a doenças. Aí, com relação a fator e causa, crescimento e expansão populacional geram um contato que a gente não tem hábito relacionado aos animais que habitam ao nosso redor. Isso aumenta o risco de emergência de zoonoses. Os fatores climáticos, então, poluição, desmatamento, agricultura intensiva e extensiva, eles vão causar impacto ambiental e isso vai gerar uma série de estresses que vão ser fator predisponente para aparecimento de doenças. Continuando no material, se a gente puder ver a globalização, hoje a gente tem uma regressão na globalização, mas é muito fácil você ir para o outro lado do mundo de forma rápida, então as doenças elas se espalham com uma facilidade muito maior. O comércio internacional, a gente recebe animais vindos de outros países pelo correio, tráfico internacional de animais, isso é um risco super grande para a saúde. Eu vou passar então para os temas que são de relevância maior, que é a questão de segurança alimentar, resistência a antimicrobianos e a vigilância de zoonoses, para a gente dar continuidade à nossa aula. Se vocês puderem ler comigo aqui o conceito de segurança alimentar definido pelo Ministério da Saúde, que é a segurança alimentar e nutricional, enquanto estratégia ou conjunto de ações deve ser intersetorial e participativa e consiste na realização do direito de todos regular a permanente qualidade dos alimentos e quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base a práticas alimentares promotoras de saúde que respeitam a diversidade cultural e ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. Isso é a definição do Ministério da Saúde. É uma coisa utópica, a gente não consegue ver isso na prática hoje, então a gente precisa batalhar para que esse conceito ele seja seguido, a gente consiga trabalhar contra a obesidade, contra vários problemas que a gente vem enfrentando. Seguindo, então, a resistência a antimicrobianos, que eu falei que ia dar uma ênfase maior. A resistência a antimicrobianos deve seguir os princípios de proteção à saúde,
contribuindo, então, promovendo a interação entre saúde pública e segurança alimentar dos produtos de origem animal. Os antimicrobianos, eles são utilizados com muita frequência na produção de animais, como eu já disse anteriormente, e isso vai gerar um problema que a gente vai acompanhar, que é o problema dos medicamentos causando resistência antimicrobiana, que a gente já observa em hospitais, e que vai ser um problema acentuado, e os especialistas temem até que o homem sofra um risco de extinção por conta desse problema. Então hoje, no simpósio internacional último que teve, eles focaram muito nesse tema porque ele realmente é preocupante. Não é para vocês ficarem desesperados, mas é um tema que a gente precisa começar a trabalhar, porque os micro-organismos se multiplicam de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue barrar. Dando continuidade, então, vamos para o próximo tema, a vigilância e controle de zoonoses. Aqui nós temos, então, o Sporotrix sp, que é o causador da esporotricose, essa doença que o gatinho está na foto. Ela é uma doença que é característica da saúde única, porque ela envolve o ambiente, que o fungo ele fica no ambiente contaminado, ele contamina o gato e o gato acaba contaminando os humanos, como a gente pode ver nessa imagem. Essa senhora, ela estava na primeira foto com uma lesão inicial e estava tratando, com 2 semanas evoluiu para aquele quadro característico da esporotricose porque ela tinha diabetes. Então a gente vê que é uma doença que é negligenciada e que causa problemas de saúde mesmo. Queridos alunos, eu sei que o tema está bastante importante, a gente está trabalhando aqui, mas o nosso horário, infelizmente, já se fechou. Eu prometo de coração que eu trago o professor Haroldo em outro momento para ele trabalhar e falar mais da sua experiência com relação à saúde única, falar mais das zoonoses e também falar dos antimicrobianos. A professora Ana está aqui desesperada no chat tentando responder a todos vocês e não dá tempo. Eu sei que vocês se animam e agora quer participar, mas a gente tem um tempinho reduzido aí. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, para participarem aqui conosco. Lembre-se, então, tanto eu quanto a professora Ana, eu estou na coordenação dos cursos de pós-graduação da área da saúde, a professora Ana é nossa tutora. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato conosco, acessem lá pelo AVA. Pelo AVA vocês conseguem tanto falar comigo ou com a professora Ana, dúvidas ou outros temas que vocês queiram nas nossas aulas interativas da pós-graduação. Mande e-mail para nós, mande mensagem, mande pelo AVA. Professor William, eu quero que convide o professor Haroldo mais uma vez para falar sobre esse tema específico, que agora nós estamos apaixonados pela saúde única. Você que já é formado, gostou da temática, viram que o professor Haroldo disse, olha, a saúde única pode ser abordada e trabalhada por qualquer outro profissional, tanto da área da saúde como não da área da saúde. Se você gostou dessa temática, nós estamos com a pós-graduação aberta em saúde única, daí tá lá entre parênteses humana, animal e ambiental. Então venha estudar com a gente, venha para o Grupo Ninter, nós estamos aí de braços abertos para atender a todos. Professor Haroldo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, o professor Haroldo vai voltar, nós vamos trazer ele de volta para falar com vocês. Professora Ana, muito obrigado. Professora Ana, quer encerrar por gentileza? Então, queridos alunos, foi ótimo estar com vocês aqui nessa aula interativa. Eu vi que muitos de vocês ficaram extremamente interessados, principalmente na questão das zoonoses. Apareceu muita pergunta relacionada às zoonoses, ao papel das zoonoses, como é que se transmite, se comer carne disso ou daquilo causa alguma doença. Então, a gente já pescou aqui também que tem um bom interesse nisso. Vi muitos alunos aqui se identificando como alunos da nossa própria graduação, da graduação em gestão em saúde, da graduação de gestão hospitalar, de gerontologia. Então aproveitem quando vocês concluírem os cursos de vocês para fazer uma pós com a gente também, continuarem nossos alunos. Nós temos um leque, como o professor William comentou, temos um leque enorme de pós-graduações na área de saúde para vocês aproveitarem. Muito obrigada pela participação de vocês. A aula vai ficar disponível no AVA, depois é só vocês acessarem lá no link ao vivo ainda, indo em anteriores. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até mais.